A descoberta de Krisha Rivera. Enquanto a perícia técnica coletava vestígios balísticos, Krisha Rivera realizava uma varredura minuciosa na Barraca do Beijo, que estava localizada estrategicamente próxima ao ponto onde os noivos foram atingidos. O achado, sob os estilhaços de madeira da barraca, Krisha encontrou um pingente azul pequeno, mas de material refinado. A ação de Krisha, ela utilizou um par de pinças estéreis para recolher o objeto, colocando-o imediatamente em um saco de evidências para evitar a contaminação por impressões digitais. A reação de Cenália. Ao ver a evidência, o detetive Cenália se aproxima de Krisha. Cenália, Krisha, o que você tem aí? Krisha, um pingente azul, detetive. Estava escondido nas frestas da Barraca do Beijo. Não parece algo que pertença a alguém da comunidade local, dado o tipo de metal e a lapidação da pedra. Cenália, excelente trabalho. Isso pode ser a assinatura ou o erro que o atirador deixou para trás. A revelação de Felipe Bronson. Felipe Bronson chama Cenália para o posto de comando móvel montado próximo ao centro de Brotóvia, onde ele exibe a tela do computador com a imagem capturada da câmera de segurança. Bronson, detetive, consegui isolar um frame da câmera na saída da Praça Central. O furgão preto é um modelo utilitário com a logo de uma empresa chamada Peixaria do Litoral. Ao cruzar a placa com o sistema da Receita Federal e o registro da Junta Comercial, descobri que a empresa é uma fachada. Cenália, uma peixaria de fachada? Isso explica por que o veículo não chamou atenção antes. Eles provavelmente usam o tráfego de entregas para mapear a cidade sem levantar suspeitas. Bronson, tem mais. A empresa está registrada em nome de um CNPJ inativo há 3 anos, mas continua movimentando veículos pela região. O endereço registrado é um armazém abandonado na zona industrial de Porto Alegre, perto da divisa com Canoas. A análise do pingente encontrado por Krisha Rivera trouxe uma reviravolta decisiva para a investigação do atentado. A colaboração entre o laboratório de genética e o de química forense foi precisa. Relatório de laboratório. Doutora Luciana Ponciano, geneticista de DNA, e Dr. Alfredo Plutônio, químico forense, apresentaram os resultados à Cenália. Análise química. Dr. Alfredo Plutônio, o pingente não é apenas uma bijuteria comum. O material é uma liga de prata de alta qualidade, mas o que chamou a atenção foi a camada residual de salitre e escamas de peixe incrustadas no metal. Isso confirma que o dono deste objeto esteve no mesmo ambiente que o veículo da Peixaria do Litoral. Análise genética. Doutora Luciana Ponciano, o que tornou tudo mais fácil foi o suor impregnado na parte interna do pingente. Extraímos material genético suficiente para uma correspondência direta. O DNA pertence a Chico Ganso, um membro conhecido da gangue dos Malacara. A conexão estabelecida. Cenália observa os resultados, conectando os pontos. Cenália. Os Malacara, eles são conhecidos por serem os braços armados de qualquer operação criminosa que precise de discrição e brutalidade no Rio Grande do Sul. Se o Chico Ganso estava na Barraca do Beijo, ele era o observador ou o próprio atirador que sondou a área. Contexto criminal. A presença de Chico Ganso no local, aliada ao furgão de fachada da peixaria, indica que o atentado não foi um ato isolado, mas uma operação orquestrada por uma facção criminosa. Cenária. Chico Ganso, me lembro bem. A Marlúcio prendeu na Operação Boca Branca, no bairro Restinga, aqui em Brotóvia. Chico Ganso é traficante de cocaína pura. Com a identidade de Chico Ganso confirmada pela perícia, a investigação do atentado na festa junina ganha um novo patamar de urgência. O histórico de Chico Ganso com o DENARC e a Operação Boca Branca, conforme recordado pelo detetive Cenália, estabelece uma conexão clara com o tráfico de drogas. Cenália reúne a equipe e define o rumo das operações. Mobilização. Cenália entra em contato direto com Marluce Rivera, agente especial do DENARC, para coordenar uma ação conjunta, já que ela conhece bem o modus operandi de Chico Ganso. Alvo estratégico. A conexão entre a facção dos Malacara e o atentado contra o capitão Robson Furtado, força tática, sugere que o tráfico pode estar buscando eliminar figuras de autoridade que interferem em suas rotas. Ação tática. Enquanto Marluce prepara a equipe do DENARC,
Senália solicita que Felipe Bronson monitore comunicações criptografadas na região da Restinga e arredores, onde Chico Ganso possui histórico de atuação. O diálogo no átrio da igreja. O ambiente na igreja é de luto e silêncio. Vila Nova encontra o sacristão, um homem idoso e visivelmente abalado, encostado em um dos bancos de madeira. Vila Nova, senhor, sinto muito pelo que aconteceu ao padre Sebastião. Ele era um homem muito querido. Precisamos de qualquer informação. Ele recebeu algum pedido de confissão fora do comum ou alguém que o tenha procurado nos últimos dias? Sacristão, voz embargada. O padre Sebastião sempre foi muito discreto, inspetor. Mas, na quarta-feira passada, ele parecia inquieto. Ele me disse que um homem, um sujeito que não era da paróquia, insistiu em falar com ele no confessionário. Não para se confessar, mas para fazer perguntas sobre os projetos sociais da igreja e sobre quem frequentava a praça nos fins de semana. Vila Nova, você conseguiu ver o rosto desse homem? Ele tinha alguma marca, alguma característica que se destacasse? Sacristão, eu vi apenas de relance quando ele saiu. Ele usava um boné, mas notei que tinha uma pequena cicatriz logo acima do supercílio. Vila Nova, anotando em seu bloco a cicatriz. Fernando Gonzaga também mencionou esse detalhe. O padre disse mais alguma coisa? Sacristão, ele apenas me pediu para redobrar a atenção na organização da festa junina, pois sentia que algo estava fora de lugar em Brotóvia. Ele parecia estar prevendo que o mal estava se aproximando do nosso altar. A informação do sacristão reforça a tese de que o atentado foi minuciosamente planejado e que o padre Sebastião pode ter sido um alvo por ter se tornado, involuntariamente, um obstáculo ou uma testemunha de movimentações dos criminosos na região. Enquanto isso, Denarc, Porto Alegre. Senália e Krisha vão ao encontro com Marluce, que beija e abraça a sua sereia. Marluce, minha sereia da mamãe. Não é para ser nessa triste circunstância. Lamento pelas duas perdas. Krisha, eu sei, mãezinha. Eu e o Senália viemos aqui para a senhora relembrar detalhadamente sobre a Operação Boca Branca, feita há 3 meses. E fale também sobre a origem dos Malacara. No QG do Denarc, a atmosfera é de seriedade e tensão, mas o encontro entre mãe e filha traz um momento de humanidade em meio à tragédia. Marluce Rivera, ainda recomposta de seu uniforme, oferece o suporte necessário antes de mergulhar nos detalhes do caso. Marluce, após o abraço, mantendo um olhar firme para a Senália. Detetive Senália, a perda da Carolina e do padre Sebastião é uma cicatriz profunda em Brotóvia. Se os Malacara estão por trás disso, eles não buscam apenas lucro, buscam poder. Vamos ao que interessa. Memórias da Operação Boca Branca, há 3 meses. Marluce abre o prontuário no tablet e recapitula. O objetivo: a Operação Boca Branca foi desenhada para desmantelar um dos maiores entrepostos de distribuição de cocaína pura que abastecia a região metropolitana a partir da Restinga. O papel de Chico Ganso: ele não é apenas um soldado, Senália. Naquela operação, descobrimos que ele é o responsável pelo controle de pureza e logística de entrega da facção. Ele foi preso em flagrante, mas, infelizmente, conseguiu liberdade provisória por uma brecha técnica há menos de 1 mês. A conexão com o crime atual: durante o interrogatório na Boca Branca, Chico Ganso mencionou que os Malacara estavam expandindo seus interesses para além da capital, buscando controle sobre áreas limpas como Brotóvia para lavar o dinheiro do tráfico. A origem dos Malacara. Marluce aponta para um mapa tático na parede. Raízes: os Malacara não nasceram no tráfico comum. Eles se formaram a partir de um grupo dissidente de ex-militares e ex-agentes de segurança pública que foram expulsos das corporações por corrupção e abuso de autoridade nos anos 90. A estrutura: por serem formados por quem conhecia as estratégias de combate, eles operam como uma unidade militar, possuem hierarquia rígida. Treinam com armas de alto calibre e usam táticas de contra-inteligência para evitar a vigilância do Denarc. A filosofia: o nome Malacara vem de sua doutrina, a crença de que a sobrevivência no crime depende de não ter rosto, não ter identidade, de eliminar qualquer obstáculo, seja ele um traficante rival ou uma autoridade que tente fechar suas rotas.
Cenária analisa os fatos. Então, o ataque à festa junina não foi um erro de cálculo. Foi uma demonstração de força para as autoridades de Brotóvia, um aviso de que, se tentarem interferir nos planos da gangue, o custo será altíssimo. Cenária: os Malacara são tipo Comando Vermelho do Rio de Janeiro. A estrutura e o poder, exatamente, detetive. Assim como o Comando Vermelho no Rio de Janeiro, os Malacara operam com uma estrutura territorial consolidada e uma doutrina de domínio total sobre a logística de seus negócios ilícitos. O modus operandi: eles não são apenas traficantes, eles funcionam como uma organização paramilitar que utiliza o medo e a demonstração de força extrema, como vimos na festa junina, para manter o controle das áreas que desejam explorar. A ameaça: eles buscam a desestabilização das instituições locais para que, no caos, consigam estabelecer suas rotas de distribuição com facilidade, utilizando o poder de fogo de ex-agentes de segurança pública que compõem suas fileiras. Se eles estão em Brotóvia, eles não estão aqui para brincadeira. Eles querem a chave da cidade.